Olá a todos, aqui Neemias Gomes, fora do sistema, seja bem-vindo. E 2021 realmente está sendo diferente de tudo que nós já vimos. Agora, Biden atacou Putin, presidente da Rússia, e Putin mandou uma resposta à altura. Aliás, ele deu uma aula de história. Vou colocar aqui para vocês verem a resposta do Putin, as implicações disso na geopolítica e como nós veremos uma terceira G mundial acontecer nesses moldes aí. De um lado tem Estados Unidos, Grã-Bretanha, você tem esse eixo aí, né, dos aliados deles. Do outro, Rússia, China, Turquia, são realmente indivíduos de peso, potências de peso que estão contracenando essas coisas. E agora existe um convite para um debate até online. Putin convidou para um debate. Agora, vamos aqui colocar a matéria do Sputnik, onde, após o presidente norte-americano Joe Biden dizer que seu homólogo russo, Vladimir Putin, era um assassino e que o mesmo pagaria um preço por alegadas interferências da Rússia nas eleições dos Estados Unidos, Putin lhe respondeu. Agora, em relação à declaração de meu colega americano Biden, nós nos conhecemos pessoalmente. E o que eu lhe responderia? Eu lhe digo, tenha saúde. Eu lhe desejo saúde. Agora, por que Putin está desejando saúde? Quando é que você deseja saúde para alguém? Quando ele espirra? Quando ele está doente, é lógico. E é notável que esse homem está gagá, né? O Biden, ele é esquecido, troca as coisas, já chama a vice-presidente Kamala Harris de presidente. Ele tem cometido muitas gafes. Agora, por último, ele tropeçou da escada do avião. O homem está realmente dando indícios de que está incapacitado realmente para continuar no poder. Então ele disse, tenha saúde, eu lhe desejo saúde. Falo isso sem ironia ou brincadeira. Segundo lugar, se falar mais amplamente sobre o tema, gostaria de dizer que na história de cada povo e estado existem muitos eventos difíceis, dramáticos e sangrentos. Mas quando avaliamos outras pessoas ou até outros estados e povos, é como se a gente estivesse se olhando no espelho. A gente sempre acaba se vendo, porque sempre atribuímos ao outro aquilo que nos compõe, o que de fato somos. Eu me lembro que na minha infância, no pátio, quando discutíamos uns com os outros, a gente sempre dizia: cada um chama o outro daquilo que ele mesmo é. E isso não é só uma brincadeira de criança. O sentido dessa fala é muito profundo e psicológico. Então Putin está dando a entender que a acusação dele da interferência russa nas eleições, de que Putin é um assassino, isso aí não é brincadeira, tá? É algo seríssimo, de um nível mundial. Por isso que ele está usando essa analogia aí da brincadeira de criança. E pensamos que ela é igual a nós. É como resultado disso que nós julgamos seus atos e criamos uma opinião sobre ele. Em relação ao establishment, né, o sistema americano, isso não é sobre o povo norte-americano em geral. Lá tem muitas pessoas dignas, honestas, inspiradoras que querem viver conosco em paz e amizade. E nós sabemos disso e valorizamos isso e vamos contar com elas no futuro. Mas em relação ao establishment americano, a classe governante se fundou em condições conhecidas. E nenhuma delas simples. A tomada dos europeus do continente americano foi ligada ao extermínio da população nativa. Isso é verdade. Ligada ao genocídio, como dizemos hoje, um verdadeiro genocídio, das tribos indígenas,
Depois veio o grande e duro período da escravidão, muito cruel, que durou até séculos recentes, né? E tudo isto segue ao longo da história até os dias de hoje. Acompanha a vida nos Estados Unidos, ou de onde veio o movimento Black Lives Matter. Isso mostra que isso ainda tem importância. Até hoje os afro-americanos enfrentam injustiça e extermínio. É governando com tais ideias que a classe governante dos Estados Unidos resolve problemas internos e externos, pois os Estados Unidos são o único país no mundo que usou armas nucleares. Mais uma verdade. E no mais, contra um país não nuclear, contra o Japão. No fim da Segunda Guerra, contra Hiroshima e Nagasaki. Não havia nenhuma necessidade militar disso. Isso foi um extermínio direto à população civil. Mas por que digo isso? Porque sei que, em geral, o governo dos Estados Unidos tenciona ter um tipo de relação conosco nas questões onde há interesses dos próprios Estados Unidos, sob as condições deles. Nós, embora eles pensem que somos iguais a eles, somos pessoas diferentes. Nós temos outro código genético, cultural e moral, mas nós sabemos defender nossos próprios interesses e vamos trabalhar com eles, Estados Unidos. Mas nas áreas em que nós temos interesse e nas condições que cremos serem vantajosas para nós. E eles vão ter que aturar isso. Eles vão ter que aturar isso. Provavelmente se referindo às tensões na Síria, né? Apesar de todas as suas tentativas de parar nosso desenvolvimento, apesar das sanções, insultos, se referindo agora a Biden, eles vão ter que aturar isso. E nós, levando em consideração nossos interesses nacionais, vamos desenvolver as relações com todos os países do mundo, incluindo os Estados Unidos. Bom, ele foi, de certa forma, elegante na resposta dele, mas ao mesmo tempo ele foi claro que eles não vão permitir que os Estados Unidos falem alto com eles. E quando nós estamos ouvindo esse tipo de linguagem, nós sabemos o que vem acontecendo aí na Síria durante alguns anos, com a interferência internacional da Turquia, de Israel, dos Estados Unidos, da própria Rússia. E lá é como se fosse um campo de disputa, de uma queda de braço, para ver quem realmente tem mais poder. E no momento, nós vemos um Biden que está tirando satisfação no que aconteceu com Hillary Clinton, do partido dele, de perder as eleições, né, de 2016. É como se eles estivessem ali tentando resolver aquilo que foi mal resolvido e querendo cantar mais alto no terreiro alheio. E o que isso promete não é nada bom. Porque basta um movimento em falso, seja de um lado ou de outro, seja numa manobra naval, seja num ataque aéreo, seja, enfim, qualquer tipo de situação em que a própria elite Illuminati pode criar uma falsa bandeira, como eles criaram em todos os conflitos antigos do passado, para mobilizar o mundo todo num conflito. Basta uma coisa dessas acontecer e aí nós vamos ver aquela carta de Albert Pike se cumprindo, a Terceira Guerra Mundial. Vamos estar atentos e vamos estar informando a vocês. Nós somos a Resistência.